Olá, meus jovens! Eu me chamo Jonathan, sou professor de filosofia de vocês, e nós vamos fazer uma revisão rápida sobre o capítulo 3 do livro Atitude Filosófica. Por favor, preste bastante atenção e responda as questões que vão estar em uma lista de revisão para vocês, tá? Vimos até o momento apenas a filosofia pré-socrática, tá? Principalmente no capítulo 3 ele é só sobre filosofia pré-socrática e é isso que vai cair na prova de vocês. Quem eram os pré-socráticos, né? Os pré-socráticos foram os primeiros filósofos gregos registrados na história. Viveram durante os séculos 7 ao século 5 a.C. Naquela época eles não eram conhecidos como pré-socráticos, esse nome veio posteriormente dado pelos historiadores, né? Antigamente eles eram chamados de filósofos da natureza ou físicos em grego. E por que físicos, né? Porque eles se importavam em pesquisar muito a respeito da physis, que em grego significa natureza. Além do mais, eles se preocupavam com o cosmos e a arqué. São três conceitos: physis, cosmos e arqué. Cosmos significa ordem ou mundo, é de onde vem a palavra cosmético, né? A ideia é organizar, ordenar a cara de quem usa esse cosmético. E arqué é a palavra grega que significa princípio. Arqué talvez seja a parte mais importante desse nosso estudo aqui. Por que eles se importavam com essas questões tão abstratas? Bom, porque ao aprender sobre o princípio de tudo, eles poderiam compreender como se organiza o mundo e finalmente entender qual era a sua parte na natureza. Então, ao entender a arqué, eles entendem como é que funciona o cosmos e por meio disso eles agora entendem qual é a sua parte na physis. Como resumo, a gente pode entender essas três ideias como a ideia de propósito. O objetivo da vida se torna mais claro quando sabemos de onde viemos e do que somos constituídos e para que servimos, né? Tudo bem? Qualquer coisa eu dei uma lida no livro nas páginas 36 a 39, se eu não me engano. Agora vamos ver, de modo resumido, os principais filósofos pré-socráticos com algumas observações. Tales de Mileto, primeiro filósofo da natureza registrado na história, entendia que o princípio de todas as coisas, a arqué, para ele era a água. Anaxímenes de Mileto entendia que a arqué era pneuma, ou sopro, ou vento. Pneuma pode significar tanto sopro quanto vento no português, tá? Anaximandro de Mileto entendia que a arqué era o ápeiron, ou o ilimitado. Heráclito de Éfeso entendia que o princípio de todas as coisas, ou arqué, era o fogo. Para Parmênides de Eleia, a arqué era o éon, ou então, traduzindo para português, ser. Perceba que boa parte dos filósofos citados queriam dizer que o princípio de tudo que existe partiu de algum elemento da natureza, como água, fogo, ar, porque todos eles tinham como objetivo explicar a realidade por meio dos elementos que se veem na realidade, ou seja, os elementos naturais, e não mais a partir de um pensamento mágico, como a mitologia fazia. Os filósofos que adotaram os princípios mais abstratos, tais como ápeiron e éon, ambos tinham como preocupação a multiplicidade dos elementos que nós temos na natureza, ou seja, como é que a água, no fim das contas, ia se tornar pedra? Para Anaximandro, por exemplo, ele entende que o que faz com que uma coisa se torne outra é porque o princípio é esse princípio abstrato, que é o ápeiron. Da mesma forma, o próprio éon, que seria de Parmênides, ele entende que, bom, existe algo que se transforma o tempo todo. A natureza está o tempo todo se transformando. Só que essa transformação não é aleatória, então ela precisa ter um princípio que sustenta a verdade dela, né? Que sustenta a sua essência. E o que é que vai sustentar a sua essência? O ser. Uma observação interessante é entender que Parmênides tinha como rival intelectual Heráclito. Sim, o mesmo que dizia que a arqué era o fogo. Contudo, para Heráclito, o fogo era um símbolo. Ele simbolizava mudança, fluxo contínuo. É mais do que simplesmente um elemento da natureza. Tanto que é dele a frase: um homem não pode banhar duas vezes no mesmo rio, pois da segunda vez não será o mesmo rio nem o mesmo homem. Por que eles se opunham, né? Eles eram rivais em pensamento porque para Heráclito todas as coisas estavam em constante mudança. E para Parmênides existia a essência que sempre permanecia a mesma. Bom, meus amigos, essa foi a revisão do capítulo 3. Tudo isso é importante para a gente estudar para a nossa prova. Para concluirmos, haverá aqui na descrição abaixo um link para um exercício breve de revisão. Se não tiver aqui embaixo, está no Teams para vocês acessarem. Mas lembrem-se sempre que estudar de forma ativa, de ler ativamente os textos que estão no livro de vocês, é a melhor preparação que vocês têm para a prova. Então sejam felizes, fiquem com Deus e nunca usem drogas, que é o melhor conselho que eu posso dar para vocês. Então, até mais.